Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar do consagrado, né? Do respeitado por todos os amantes raiz de som Driver D405 da antiga Selenium, agora JBL D405, né? Então, antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e deixa também seu comentário. Qual corte que você deixa aí no seu driver fenólico? Ah, o seu driver não é o 405, tudo bem, mas eu te pergunto, qual corte que você deixa? É uma ideia bacana aí de comentário para você. E também comenta qual outro driver que você quer que eu faça essa análise. De vez em quando vai ter vídeo assim com análise completa e corte específico para o driver. Lembrando, isso aqui não é só uma referência, a gente está analisando a curva de resposta no manual, parâmetros técnicos. Então a gente consegue sim, né, precisar muito bem o corte recomendado para o driver através da análise do manual. E você vai aprender a fazer isso também comigo. Mas se você quiser que eu faça o vídeo analisando de outro driver, é só você deixar aí seu comentário que eu vou ter grande satisfação em te ajudar, tá bom? Então vamos lá. D405. Onde que é o melhor ponto para eu iniciar o corte, né? O High Pass Filter, que é o corte de passa alta, ou seja, dele para frente, todas as frequências serão reproduzidas. E do Low Pass Filter para baixo, todas as frequências serão reproduzidas. Com uma atenuação a 24 dB a oitava do ponto de corte. Tá? Então aqui, sugestão, Butterworth 24 dB oitava. O que isso significa? Significa que se eu cortei aqui a 500 Hz, um exemplo, o High Pass, em 250 Hz, que é uma oitava abaixo, eu vou ter uma atenuação de menos 24 decibéis. Isso que significa Butterworth 24 dB oitava, por exemplo. Tá bom, meus queridos? Então, já sabemos aqui uma revisão, fizemos aqui uma revisão básica de corte de frequência, o que significa, tudo certinho. E agora, vamos analisar as situações. Eu tenho aqui um esboço da curva de resposta que eu fiz aqui no quadro. Claro, não está tão bonita, não está perfeita como a curva de resposta aqui do manual da JBL. Ó. Compara aí para vocês verem. Ó. Manual da JBL, a que eu fiz no quadro. Manual da JBL, até que dá para enganar, né? Então vamos lá. Olha, analisando aqui a resposta do manual da JBL, se nós tivermos ali a via do médio bem suprida, ou seja, vamos fazer a situação aqui que eu tenho um médio que consiga responder até 1000 Hz. Só que aqui, olha, tem um ponto interessante por volta dos 900 Hz da D405. Então, mesmo que o médio possa responder e tal, aí fica a seu critério. Você prefere o som do médio ou da 405, tá? Mas a partir aqui dos 900 é um bom ponto de partida. Ou seja, High Pass Filter em 900. E o Low Pass Filter? Aí depende das vias adjacentes. Mas a gente pode ver aqui, ó, que ele vai de forma bem linear. Tá vendo aqui, ó? Então vamos colocar aqui que ele vai legal aqui até, ó, 2500 Hz. Então de 900 Hz a 2500 é onde ele tem a resposta mais plana. Esquece o desenho aqui que não está perfeito, mas eu estou levando em consideração o manual aqui dela, tá? É onde tem a resposta mais plana, em torno aqui de 900 até 2500, ou seja, o ponto de máxima eficiência e qualidade desse driver está compreendido neste intervalo de frequências aqui, tá bom? Então, se eu tenho um TI na via adjacente, eu posso cortar de 900 até 2500. Então, esse exemplo aqui, se eu estiver utilizando TI. Se eu não estiver utilizando TI, se eu estiver utilizando Super Tweeter, o Super Tweeter ele não responde bem a partir de 2500. Então a gente pode explorar
o ponto final aqui da resposta antes dela ter um declínio grave. Tá vendo aqui, ó, o ponto final da resposta? Antes dela despencar, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, por volta dos 5 kg. Bem exato aqui, por volta dos 5 kHz. Então, a gente pode colocar o corte final em 5 kHz quando eu estiver utilizando ele, né, ou seja, o D405 mais um Super Tweeter, que é uma aplicação usual, D405 mais ST400. Padrão, cara, isso aí é o que a gente mais vê. Aí nessa situação, inicio o corte aqui em 900 e termino o corte aqui em 5000 Hz. Essa aqui, uma dica, uma referência de corte bem bacana. Agora, não sei se vocês já repararam no manual dela, mas esse é um driver que, com o High Pass em 500 Hz ou em 1000 Hz, possui uma diferença no ruído rosa de apenas 3 watts RMS. Ou seja, aqui ele suporta, né, com o High Pass em 500, apenas 3 watts RMS a menos do que ele suporta em 1000. Onde que está isso, Bruno? Tá aqui, ó, na norma NBR, ok? High Pass Filter 500 Hz, 40 watts. High Pass Filter 1 kHz, 43 watts. Não sou eu que estou inventando essa informação. É o próprio fabricante que está me dizendo isso. O que isso significa na prática? Dependendo, se você não tiver médios no sistema, você pode, eventualmente, ela ainda responde bem a partir dos 500 Hz. Olha aqui para você ver na curva de resposta, ó, ela não tem um declínio tão grande partindo aqui de 500 Hz. Tá vendo? Então, 500 Hz seria mais ou menos aqui. Pô, Bruno, em que situação você recomenda eu iniciar o corte em 500 Hz? Deixa eu só melhorar essa coisinha aqui que a tinta tá osso. Partindo aqui de 500 Hz. Em que situação? Naquela situação daquele sistema que você não tem médio. Então, se você não tiver médio, pode começar o corte em 500 e onde você vai terminar o corte depende do que você tem depois, sendo Super Tweeter ou TI, certo? Então, se você tem Super Tweeter depois, vai de 500 até 5000. Se você tem TI depois, vai de 500 até 2.500 e deixa o TI assumido ali para frente. Então são aí ideias bem bacanas. Agora, mas vai de 500 até 5000 Hz. Você vai explorar o máximo possível do driver. Vai poder aplicar um pouquinho menos de potência do que se você iniciar o corte em 1000 ou em 900 Hz, por exemplo, né, como a gente sugeriu aqui. Porém, ainda dá para brincar bastante. Ou seja, é um driver muito versátil. Por isso que lá nos primórdios, né, principalmente sons de Minas Gerais, fazia aqueles sistemas. Colocava o Eros SDS, por exemplo, cortado até 500 Hz e de 500 para frente o driver D405 assumia. E claro, o índice de queima fazendo dessa forma, em regimes de alta potência, é muito maior, porque à medida que você abrange o corte em frequências mais baixas, como a gente viu aqui na parte técnica, você vai diminuindo a potência máxima suportada, porque aí você trabalhava com comprimento de onda maior. Mas mesmo assim, é uma situação que dá para você trabalhar, dá para você fazer sem problema, desde que você faça a devida compensação na aplicação de potência. Bruno, e depois, dá para cortar o 405 até 7000 Hz? Porque aqui no manual tem um dado que tem gente que interpreta muito mal. Fala aqui, ó, resposta de frequência a menos 10 dB. Fala que ela responde de 300 até 7000 Hz. Porém, é a menos 10 dB. O que isso significa, menos 10 dB? Que ela tem
dentro desse range de 300 até 7.000 Hz, uma diferença entre o ponto máximo e o ponto mínimo da resposta, tá vendo aqui, ó, ponto máximo e o ponto mínimo, uma diferença de 10 dB. Tá vendo aqui, ó, resposta de frequência a menos 10 dB. O que isso aqui significa? Aí olha lá, que absurdo, de 300 Hz até 7.000 Hz. Nossa, então eu posso cortar de 300 Hz a 7.000. Não, porque aí você vai ter aí, ó, um declínio aqui na resposta inicial e na resposta final de 10 dB, que é um baita declínio, ou seja, várias frequências ficarão com a resposta prejudicada. Não faça dessa forma. Faça da forma que eu lhe ensinei aqui, que você não vai ter nenhum tipo de problema com relação a corte de frequência pro driver D405. Depois dessa aula aqui, se você não souber o corte que você vai colocar no seu processador, pode esquecer, não é verdade? Então eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado para você que ficou comigo até o final do vídeo. Mais grato ainda para aqueles que comentaram e que vão compartilhar esse vídeo nos grupos, que vão dar uma força aí pra gente. Vou ficando por aqui, aquele abração, fica com Deus e até a próxima.